E aí, pessoal, tudo bem? Sábado, hoje nossa quarta aula, 13 de janeiro. A aula de hoje vai ser sobre o visto K, que é o visto de noivo. Eu até já gravei um vídeo sobre o visto K. Agora eu vou aprofundar mais, preparei uns slides. Ficou um pouco longa, não é nem a questão só do visto K, porque aqui já entra também o noivo já casando. Que uma das obrigações do noivo, da noiva, chegando aos Estados Unidos é durante 90 dias o casamento ser realizado, ou retornar para o seu país de origem. O visto de noivo é o visto conhecido como visto K. Ele é um visto de não imigrante, ele é um visto igualzinho o turista, o visto de estudante. A única diferença do visto K é que ele leva à residência permanente. Não tem fila. O green card está disponível imediatamente. Assim que ele concluir todo o casamento, ele já pode fazer o ajustamento de status na petição I-485, já pode pedir também autorização de trabalho e autorização de viagem. Lá na frente a gente vai falando sobre isso aí também. Vamos adiantar um pouco aqui como leva o processo do visto K. Quem pode pedir, pronto, já está bem claro aí de vermelho, botei bem grande. Somente o cidadão americano ou cidadã americana pode fazer a solicitação do visto K. Ninguém, residente permanente não pode, somente o cidadão americano, seja o nato ou naturalizado, não tem problema. Um brasileiro que se for cidadão americano, ele pode pedir. Então, o visto K, ele é uma solicitação, é feita através de uma petição, que é a petição do I-129F, tem derivado, mas o derivado também é derivado eu acho que não cheguei aqui ainda não, mas vamos lá. O requisito da elegibilidade. Para solicitar o visto de noivo é necessário que o solicitante seja cidadão americano, já falei anteriormente, que o noivo pretenda se casar, a noiva se casar em 90 dias após chegar aos Estados Unidos, que o noivo tenha plena liberdade, pode casar, que não tem problema nenhum, se for divorciado, juntar a certidão de divórcio, se for viúva, a certidão de óbito. Um dos requisitos também é que o noivo ou a noiva tenha visto durante 2 anos, pelo menos uma vez, o pretendente. Mas tem exceção? Tem. Digamos que a noiva ou o noivo passa parte de alguma religião que ela não pode tirar aquela coisa que cobre o rosto dela, alguma coisa que é hábitos sociais dela, pode ser levado em consideração pela imigração. Um dos requisitos do visto K2, que é o derivado, esse derivado ele precisa ser solteiro. Não só solteiro, tem que ser menor de 21 anos. Então, se ele mesmo sendo solteiro, mas tiver 22 anos, ele não pode entrar como dependente da beneficiária. No caso, um americano vai casar com uma americana, ela tem 1, 2, 3 filhos, todos os filhos dela podem ser K2. E também vai levar ao green card de todos os filhos. O formulário, já falei anteriormente, é o I-129F. É um formulário que você vai preencher, vai mandar para a imigração, vai pagar uma taxa. Depois de aprovado, é comunicado para o consulado de origem do seu país. Qual é o documento que você vai precisar juntar nesse formulário? A certidão de que você é cidadão americano, cópia de certidão de nascimento, certificado de naturalização se você for naturalizado, passaporte americano, tudo que comprova que você é um cidadão americano. Se tiver casamento anterior, rescisão o divórcio do casamento anterior, se for óbito, fotografia, uma fotografia sua, peticionária, e a foto da sua pretendente, do noivo ou da noiva. Tudo isso aí precisa ser. Aí tem as evidências, prova do relacionamento, foto, declaração de amigo, correspondência, tudo isso você tem que juntar no seu processo, que é o I-129F. Isso aí você precisa procurar um especialista, se você quiser nossa orientação, você nos procura que a gente pode lhe ajudar. Prova, como eu falei, cópia do passagem aérea que você viajou, digamos, para o Brasil, os cartões de embarque, passaporte carimbou que você teve lá na cidade dela, na cidade dela ou dele, cópia de recibo de hotel, cartão de crédito, despesa, tudo isso aí vai levar em consideração no seu pacote de documentação. Mais coisa que tem que se juntar, tudo isso aí, ó. Vocês vão lendo aí que pode pausar a aula e vocês ficam com. Agora vamos lá para a informação.
toda essa documentação você tem que mandar para. Hoje, no dia 13 de janeiro de 2024, que eu estou gravando essa aula, está mandando para Dallas, no Texas. O custo hoje está 535. Você vai mandar um cheque nominal, um cheque seu ou uma ordem de pagamento. Eu botei em português, mas é US Department of Security Interna. Eu botei em português, US Departamento de Segurança Interna, mas você tem que botar em inglês. O formulário G1450 também pode ser usado para autorizar o pagamento no seu cartão de crédito. O cartão de crédito tem que ser internacional. Também pode autorizar essa cobrança dos 535. Depois que for aprovado, você receber aprovado, uma das coisas que eu acho que eu coloquei aqui, a aprovação do I-129F não lhe dá nenhum status imigratório legal. Você tem apenas um status que seu processo foi aprovado, sua petição foi aprovada. Vai ser informado para o Centro Nacional de Visto. E você também vai receber uma carta. Tanto o peticionário vai receber uma carta para comunicar que foi aprovado e a beneficiária vai ter que procurar uma pessoa que faça, ou ela pode fazer, porque é online. Ela vai ter que preencher o DS 160, que é toda aquela solicitação e é autoexplicativo no site do consulado, e pagar uma taxa de $265. Nessa taxa ela vai botar os dados dela, os dados, se tiver dos dependentes também, cada um paga uma taxa. Se for ela e mais 4 filhos, cada um vai pagar 265. Então a taxa de 2, aquela primeira taxa lá, que é 535, só paga um. Se for ela e mais 10K2, só vai pagar um 535. Mas essa taxa aqui, 265, se tiver ela e mais 3 filhos, vai pagar 265. Então vai ser 265 vezes 4. Então, preencheu tudo isso aí, ela vai ter que imprimir, porque ela vai pegar um código de barra. O formulário é isso. Ó. Você disponibiliza isso no site do consulado no Brasil. É autoexplicativo, é muito fácil preencher. Não tem, é o mesmo que você preenche para pedir visto de turista, é o mesmo que você preenche para pedir visto de estudante, é o mesmo que você preenche, é o DS 160. Depois que você preencher tudo, você imprime a página de confirmação do DS 160 com código de barra, porque você vai precisar levar no dia da sua entrevista. No dia da sua entrevista que será marcada, você vai levar. E a entrevista tem que ir todo mundo, você e o seu derivado. Aí você vai levar toda a documentação. Quando você levar toda a documentação, o agente consular no Brasil vai lhe dar vai lhe dar um pacote, lacrado e vai estampar no seu passaporte o visto K2. Nesse documento que ele vai lhe dar lacrado, você vai trazer para entregar no aeroporto. Quando você pousar, que você estiver no aeroporto, for entrar, você vai dar esse documento que você tem um I-129 aprovado, que você está entrando com visto K1 e K2, que você vai realizar o casamento durante os 90 dias, como determina a lei de imigração. Nisso aí também, outro caso, você não pode ser carga pública para os Estados Unidos. Então, o seu peticionário ou a sua peticionária, ela tem que ter renda para que ela faça o ajustamento. Quando você for fazer o ajustamento de status, ela tem que preencher o I-864, Declaração de Apoio Econômico, dizendo que ela consegue sustentar você e o seu dependente. Digamos que, não só isso, digamos que é ele, mas ele também tem 2 filhos. Tem você e você tem 3, então já vai para quanto? Ele com 2 filhos, 3, você 4, você com 3 filhos, vai para 7 pessoas. Então ele tem que ter renda para 7 pessoas. Tem que uma tabela, entra nessa tabela que vai dar o valor lá de 7 pessoas que ele tem que ter renda para que ele possa ser o seu patrocinador. Após a entrevista, como eu falei, já antecipei, você vai ter o visto estampado no seu passaporte. Você vai ter o visto estampado no seu passaporte e você vai ter nesse visto que você tem, você vai poder entrar nos Estados Unidos, os noivos devem se casar em até 90 dias. Não pode prorrogar, nem pode fazer mudança nesse visto, nem pode pedir autorização de visto, nem pode casar com outro americano. Tem que casar somente com o americano que pediu para você o visto. O visto de noivo ele é um visto de não imigrante, K1, como eu falei anteriormente lá no começo da aula, mas ele leva a sua residência permanente. Agora nós já vamos entrando aqui para o lado como se já está finalizando o casamento. Depois que o casamento for realizado, ele já pode fazer o ajustamento de status. É um processo, agora é um processo já de casamento. Se você puxar uma aula minha que foi a aula 2, eu acho, eu explico todo o passo a passo do processo de casamento. Mas é basicamente a mesma coisa. O derivado também pode solicitar o ajustamento de status após o casamento dos pais, no caso
do pai ou da mãe. Aí ele vai preencher o formulário I-485, que é o pedido de residência permanente. Vai juntar o status, o ajuste de status, a cópia do I-797 foi o primeiro que ele recebeu quando aprovou o I-129F, cópia do certidão de casamento, 2 fotos coloridas do tamanho do passaporte, cópia do documento de identificação, toda a documentação que comprova que realizou o casamento. Vai juntar toda aquela documentação, vai juntar o formulário I-864, que é a declaração de apoio financeiro, o I-693, que é os exames médicos. Se ele realizou, aqui tem uma observação, não exigir se o exame médico foi realizado fora dos Estados Unidos há menos de um ano, aí não precisa, porque ele levou lá para o consulado. Outros 2 formulários opcionais é o I-765 e o 131, que é o pedido de autorização de trabalho e o pedido de documento de viagem, autorização de viagem. Que pode ser que, às vezes nem chega os 131, já chega para o green card direto, então o 131 fica até sem validade. E se o casamento tiver menos de 2 anos, você vai receber um green card condicional, que é o CR6. Se tiver mais de 2 anos, porque você pode deixar para dar entrada com 1 ano, 2 anos, mesmo casado. Aí você só vai fazer esse ajuste de status, você já recebe o green card com 10 anos. O green card com 10 anos, aí você já recebe o green card permanente sem limitações. Aí, na aula de ontem, foi na aula de ontem, não, eu acho que foi na segunda aula, que foi casamento, uma coisa muito importante. Você que recebe as condições de residência permanente, você tem que solicitar a remoção da residência temporária. 90 dias antes do vencimento do green card, porque depois que ele vencer, né, porque você tem green card, depois eu vou solicitar, vai vencer, você fica sem status legal no país. Você começa a acumular permanência ilegal no país, que pode lhe causar problema de 3 a 10 anos sem poder entrar nos Estados Unidos. Então você precisa pedir a sua renovação, tirar as condições de temporária para botar condições de permanente para o seu green card. E depois aí eu passo para a cidadania. Como é casamento, a gente sabe que é 3 anos. Se não fosse casamento, seria 5 anos. Isso eu acho que foi numa aula passada que eu falo, não me lembro. Tem que escutar todas as aulas aí que vocês vão tendo noção aí do direito migratório americano. Chegamos ao fim. Eu preparei 15 e-books aí, um preço muito promocional mesmo. R$29,90 os 15 e-books, a menos de $2. Eu deixei o site aí do Google, onde está lá a plataforma hospedada na Hotmart. Então, se você quiser alguma orientação, quiser alguma ajuda, tá aí o meu telefone. Tenho um escritório de advocacia, eu sou advogado no Brasil, sou paralegal aqui nos Estados Unidos, que eu puder ajudar, tá aí meus contatos. E eu agradeço, tá ok? Qualquer dúvida, pode entrar comigo no WhatsApp. Qualquer dúvida que você tenha no direito imigratório, qualquer dúvida você fala